de hoje do canal a gente fala da preparação do São Paulo para o jogo contra o Santos, antecipação aí de recebíveis junto à Comembol, nome de atacante pro lugar do Caleri e muito mais, então não perder tempo não, vambora para o vídeo. Aqueles que analisam o São Paulo, que olham para o São Paulo, o torcedor está tudo bem. E que, obviamente, essas pessoas são influenciadas, né, pelos formadores de opinião, é assim que funciona. Enquanto você, que está em casa, não conseguir ter argumentos para formar a sua própria opinião, muitas vezes a gente se deixa levar, é normal, tá? Tá tudo bem, o torcedor está tudo bem. Agora, eu não me conformo com pessoas, muitos ex-jogadores, aqueles que estudaram futebol ou que são jornalistas, que não conseguem perceber a circunstância do que está acontecendo com o São Paulo. Isso é que me deixa espantado, abismado, certo? O treinador está à beira de um ataque de nervos. A reação dele com o Gabriel Sá, na entrevista coletiva, foi completamente desproporcional, fora do tom, com uma pergunta normal. Esse é um ponto, para mim, que mais me preocupa do que as maritacas. Sim. É o treinador perder porque ele ainda é muito jovem. Sim, ele claro. ainda não é um treinador 100% formado, com experiência em tudo, entendeu? E está lidando com uma situação, com um clube muito grande, sucedendo praticamente um treinador que foi campeão, o Dorival na pista, etc. e tal, e que, aliás, se ele superar o jogo contra o Santos, ele vai completar um ano no comando do São Paulo, que ultimamente tem sido um feito, né? Eu falei ontem aqui, já é o quarto técnico mais longevo do futebol brasileiro. E essa perda do Caleri é a perda do capitão, do centroavante e mais um jogador fundamental do elenco que já era curto e reduzido, né? O André Silva deve jogar, né, como vem jogando no lugar do Caleri. Aí o Rian Francisco, que é o xodó da galera, né, foi o grande destaque da Copa São Paulo, vai começar a ter mais chances, mas é um menino ainda, até fisicamente, ele está ainda se desenvolvendo, tem 18 anos. Hoje já treinou o Luca, que é outro atacante do Sub-20, que deve ser relacionado para o jogo com o Santos. E assim o São Paulo vai jogar contra o Santos, né? Sem ainda o Lucas, sem ainda o Oscar, sem ainda o Pablo, com um time muito jovem e tentando... É aquilo, se o São Paulo consegue vencer o Santos... 7 jogos invicto. 7 jogos invicto e a campanha no campeonato fica razoável. Se o São Paulo não ganha do Santos, ele se complica muito, possivelmente entre na zona de rebaixamento do Brasileiro e aí vai jogar ainda na quarta-feira contra o Libertad, que é o líder da chave da Libertadores, no Paraguai, ainda sem todos esses jogadores que eu citei. E olha a divisão, ou você fica 5 jogos sem ganhar no campeonato, ou você fica 7 invicto contando as duas competições, tá? Que loucura, né? Considerando que o André, né, tá conseguindo o seu espaço também, mas era uma disputa que ia ficar alongada durante a temporada, né? Eles iam ficar ali brigando pela posição e seria dessa forma, de forma benéfica, quem tá melhor joga. Agora, perdendo o Caleri, ficou pro Rian Francisco e pro André, essa alternada para a temporada. O Rian, que teve pouca minutagem ainda no ano, você acha que dá para considerar que o São Paulo está pronto para a posição e é só colocar para jogar, ou vai precisar contratar no meio do ano? Cara, eu acho difícil, né? Porque se o FIDIC é explicação para um monte de coisa, de manter e tudo mais, não pode contratar. Então não pode usar a ideia de contratação, porque não pode gastar. Sobre o glorioso Caleri, né? Teve um comentário ali. Eu concordo. Não lembro quem que é, assinante nosso. É o Rodrigo Miranda, tá sempre com a gente. Torcer para o André não tropeçar nas próprias pernas. É verdade, para ele não fazer o que o Caleri estava fazendo muitas vezes nos jogos, né, nessa temporada, que é tropeçar nas próprias pernas. Muito mal o desempenho do Caleri, né, recente. E o André, querendo ou não, ainda é o artilheiro do São Paulo na temporada. E eu acho que o principal disso tudo, eu acho que o Caleri, já falei, saí em defesa várias vezes do Caleri, falando que ele é um cara brigador, um cara que disputa as bolas e tudo mais, e estava fazendo uma temporada ruim. Eu só acho que não vale menosprezar um bom atleta que é o André, um atleta dedicado também, esforçado dentro de campo e que esse ano entregou mais gols do que qualquer outro jogador. 1-0 São Paulo. 3-1 Peixe, Ó, de César Sampaio. olha isso. É efetivo o César Sampaio. E Caio Zuba, né, com isso aí, né? Vou no Se mesmo perder, palpite se do cai. Massa, 1-1. 2-0 São Paulo é o meu palpite. Que isso? O que aconteceu com o nosso colega, o Gabriel Sá, o treinador não pode ser, ele foi deselegante, foi grosseiro, tá? Por mais que você não goste da pergunta, é todo direito você não gostar,
Você responde, o Rogério Ceni foi super deselegante também com um repórter que fez uma pergunta sobre substituições, uma pergunta não era muito boa, ele tem o direito de falar, e o Rogério já tinha respondido, né? O Fortaleza perdeu do Cruzeiro, o Bahia perdeu do Cruzeiro 3-0, o Rogério Ceni já tinha refutado a tese do repórter, falou, não, eu fiz as substituições, não demorou, uma no final do primeiro tempo por necessidade, depois do intervalo já fiz mais 3 e tal, já tinha, acho que a sua leitura não é correta, tinha terminado aí, daí depois ele fez uma grosseria com o repórter. Claro, você tem os nervos à flor da pele, ninguém está feliz, o Rogério, com perder de 3-0 e o Zubeldia por deixar mais uma vez a vitória escapar, né? Mas nada justifica você ser deselegante. Ele é um cara super educado, o Zubeldia, acho que perdeu a cabeça. E a gente vê que ele tem essa questão, esse problema de controlar os nervos pelo comportamento que ele tem dentro de campo também, que acaba prejudicando, tomando muitos cartões, ele ficando de fora, né? Não, eu fui pegar o cachorro. Ainda é uma impressão, porque amanhã que vai ter o treino derradeiro, ali onde o Zubeldia põe 11 contra 11, mas eu tenho a impressão, até pelo que a gente conversou e tudo, de que ele deve, de fato, ir com... E aí eu estou bem cético para entender se, de fato, isso vai acontecer. Mas com o quarteto, Lucas Ferreira, Ferreirinha, Matheus Alves e André Silva. E aí a dúvida seria ali na lateral, se seria o Ferrarese ou o Cédric. Aí seria um time mais ofensivo. Ele tirou, né, o Ferreira para o jogo contra o Botafogo até para ter um pouco mais de proteção na parte defensiva, porque o Cédric e o Ferrarese poderiam fechar ali o espaço e o Botafogo sempre gosta de jogar mais pelos lados do campo. E aí, já para esse jogo em casa, precisando do resultado, precisando de pontas que vão para o ataque, aí ele já voltaria com o Lucas Ferreira, e fica a questão se ele de fato vai começar como titular com o Matheus Alves e com o Lucas Ferreira, que aí a internet quebra, né? Que aí o Zubeldia vai colocar 2 garotos de Cotia, meu Deus. Mas é uma possibilidade bem real, inclusive, de acontecer. Que eu tinha apurado sobre o São Paulo, sim, e buscar um jogador para ataque, porque se era entendido, principalmente pela diretoria e pelo Zubeldia, por todo mundo, que o São Paulo precisa de mais um atacante de área. Na época, já era pedido ter o Caleri e o André Silva, e aí o Rian acabou entrando como terceiro atacante. Neste momento, o São Paulo, sim, entende que é primordial e fundamental que o São Paulo tenha mais um jogador. Ah, mas e aí não dá oportunidade para o André nem para o Rian na hora que precisa? A questão não é essa. É questão que o Rian, ele vai começar a ganhar minutos, vai começar a ganhar, mas você não pode descarregar nele a responsabilidade toda. Esse é o ponto. Segundo, o André Silva, ele tem características diferentes de jogador de ficar mais preso na área. Jogador brigador, jogador forte, só de porrada. O Caleri tinha mais essa coisa. Então o São Paulo hoje tem escolhas. Ele tem vertentes para fazer escolhas de como é que vai querer atuar e como é que vai querer projetar o seu futuro. Então, por exemplo, o São Paulo tem alguns nomes mapeados, que foi o que eu escrevi. A primeira pergunta é, o São Paulo vai contratar um substituto para o Caleri? Sim, o São Paulo quer contratar um substituto para o Caleri e tomou essa decisão ontem em conversa entre os dirigentes no CT, junto com os Zubeldia. Não sei se foi no CT, eles conversaram, tá? Sei que teve uma conversa, um papo entre eles. 2, o São Paulo quer contratar, se o Luiz Gustavo realmente não tiver uma visibilidade de volta, o São Paulo também quer contratar um primeiro volante na janela. Zanqueta, e o Fidic? Como é que fica essa parada, então, no negócio do Fidic? O São Paulo tem algumas decisões para tomar. O São Paulo vai ter que fazer venda e o São Paulo vai ter que tomar decisões na janela de meio de ano. Uma das coisas que eu já venho falando com vocês, aí eu volto a falar, que é gostoso a gente fazer o vídeo sempre, é que eu já tinha falado para vocês, olha, o André Silva é uma das bolas da vez do São Paulo de vender. A Udinese tem muito interesse nele para fazer uma compra. Quem está na Udinese? Brenner. Brenner está lá em uma fase e pode ser uma negociação casada. Eu já tinha falado isso para vocês antes. Então o Brenner é um jogador que está na mira. Lembrando, para quem adora esse cenário, eu ainda refoquei na matéria. Pessoal, é muita notícia, né? A galera se machucou. Previsão de volta só pro ano que vem. Agora vem os nomes aí de atacantes, né? Atacante que no mercado como o Luiz Araújo, o Luiz Adriano, que era do Palmeiras, o Diego Costa, que jogou no Atlético Mineiro e no Grêmio, né? Pintam assim, né? Mas são só especulações. E o Zanqueta veio com o nome do Brenner, que é sempre lembrado pela torcida do São Paulo, mas a gente tem que falar que é um jogador que jogou há 5 anos atrás no São Paulo, né? E uma memória muito boa, né? Curto período. Aquele time do Diniz e acaba sendo vendido antes do fim do campeonato. E faz uma dupla muito boa com o Luciano, né? Um ótimo ano de 2020. Isso mesmo, meus amigos. E bem, é um bom nome se for o famoso bom, bonito e barato estiver dentro da adequação e dentro do limite financeiro do São Paulo Futebol Clube, né? Mas hoje a gente tem o
Rian Francisco e o André Silva. O André Silva até fez um post no seu Instagram falando que a situação que aconteceu com o Alan Franco foi que o jogador do São Paulo tem que ser assim, não pode aceitar a derrota, não pode aceitar erros, e quem merece vestir a camisa de São Paulo tem que estar se cobrando sempre e cobrando os seus companheiros. Mais ou menos foi esse seu resumo. Pois bem, iremos com o André Silva, com reserva Rian Francisco, e agora o Luca do Sub-20 também subiram o jogador aí. Então o São Paulo com dois da base, mais o André Silva. Então assim, aí o ataque bem curto. E lembrando que não é só o Caleri que vai ficar fora dessa temporada inteira, o Gustavo. Então são jogadores que não jogam e que vão continuar recebendo. Então, pesado para o São Paulo no momento que o São Paulo precisa reduzir, né, a sua folha e tudo mais. E bem, vai ter que talvez vir junto ao Superbet, buscar aí um atacante, um volante, Superbet torcer para a patrocinadora abrir o bolso, né, porque o São Paulo tem todas essas limitações, ou o São Paulo vender jogadores e comprar outros, né, então é outra questão também. Momento tenso, momento complicado, elenco muito curto, São Paulo invicto, mas também não ganha, né, empata vários jogos, a maioria dos seus jogos a 7 jogos. O jogo contra o Santos, não acho que é um jogo fácil, porque não tem treinador, tem o César Sampaio que já conseguiu sua primeira vitória sem Neymar. Eu acho até que o Santos vai melhor, então assim vai ser um jogo duríssimo, mas o São Paulo tem que buscar os 3 pontos dentro de casa, né, porque se você ficar só empatando 38 rodadas são 38 pontos, você está rebaixado. Então o São Paulo tem que buscar a vitória. Para buscar a vitória, volta com o Lucas Ferreira, volta com aquele quarteto ali de ataque, possivelmente, com Ferreirinha, Lucas Ferreira, André Silva. E aí não diria nem Luciano, eu diria Alves, né? Possivelmente. E não é a volância, o Alisson e o Marcos Antônio. E lá atrás, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Anso Dias. É isso. Não tem muito para onde correr. E, bem, vamos torcer aí para que o São Paulo possa fazer um bom jogo, né? Eu não tenho a dúvida que veremos mais garotos da base entrando em campo, talvez como o Rian Francisco. Então, o que a torcida pediu, agora o podia estar fazendo por bem ou por mal, né? E a outra boa notícia do vídeo é o Pablo Maia, que deve voltar antes da janela do Super Mundial. Depois o São Paulo tem um mês para treinar, o que também é importante. Vídeo que você vai utilizar muito esses garotos, até para recuperar fisicamente o elenco. Até porque você não teve lesão de volta, por exemplo, do Oscar, e o Lucas parece que vai voltar. Então, assim, é um momento muito difícil. E agora o São Paulo vai ter que ser criativo. Essa janela, vender para trazer outro, tentar trazer aí com salário baixo esse ano, para não pesar tanto nas contas e no balanço desse ano. Lembrando que o São Paulo ainda precisa atingir algumas metas de venda de jogadores para você poder cumprir com o balanço de 2025. Então, assim, é um ano muito difícil. Eu acho que o foco total tem que ser o brasileiro. Esquece Libertadores, esquece Copa do Brasil. Porque com esse elenco tá complicado, né? E a gente falava em quarteto. O quarteto foi destruído, né? Já não tem Caleri, então não tem quarteto. O Luciano não vem bem. E o Lucas e o Oscar estão machucados, é só isso. Então as notícias não são das melhores para o torcedor de São Paulo. A única notícia que eu vejo boa é que o time de São Paulo continua brigando jogo por jogo, mas tem suas limitações, né? Não tem jeito. Então vamos esperar para ver se o Zubeldia irá subir no ônibus após o jogo do Santos, né? Porque o Bamute falou que vai descer do jogo, vai descer pro jogo. Isso a gente já sabe, né? Vamos ver se ele vai subir para dentro do ônibus. Lembrando que agora a gente não vai ter a opção do Dorival deve estar indo pro Corinthians. Então não está confirmado oficialmente, mas em poucas horas a gente vai receber essa confirmação. E aí, assim, quem, né, viria pro lugar do Zubeldia? Você tinha o salvador da pátria, que seria o Dorival, que não vai ter mais. Para uns, né? Para mim não é. E fica o mercado cada vez mais restrito. E abraçar o treinador, torcer para ele continuar pontuando, mas principalmente transformar esses empates em vitória. E o São Paulo poder se distanciar um pouco dessa zona perigosa que é o Z4 do Campeonato Brasileiro. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações rigores, um ótimo sábado a todos, um ótimo fim de semana a todos e valeu!